programa Check-up, diretamente do campus da Moca, aqui na Embi Morumbi. É isso aí, meus amigos, e hoje o tema é Novembro Azul. E para falar comigo sobre isso, temos a professora Priscila Ferreira, do curso de Biomedicina. Muito obrigada, professora, por estar aqui. Eu tô meio corcunda aqui, tentando me ajeitar. Mas, enfim, muito obrigada por você estar aqui, tá tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço aí o convite, de uma vez. Ah, maravilha. Você tá virando sócia daqui a pouco, né? Todo mês você vem mais de 2 vezes, tá tudo certo. Já tô batendo cartão. Pode falar, não gostei disso, tá? Volta aqui, não gostei disso, pra gente ajeitar direitinho. Enfim, professora, como a gente já se conhece, eu queria pedir, por favor, para você se apresentar para o ouvinte e falar um pouco sobre a sua trajetória na área, que é biomedicina, né? Isso. Bom, eu sou biomédica, formada em 2003, eu tenho habilitação em análises clínicas, diagnóstico por imagem e acupuntura. Atuo no ensino superior desde 2004, tem um tempinho aí, na casa, aqui na universidade, na Embi, eu estou há mais ou menos um ano e meio. Ai, que maravilha, mas você começou desde 2004, né? Sim. Então você já tem, você é professora já há um tempo, né? Já deu para cansar. Aí sim, Enfim, vamos falar de Novembro Azul, que trata-se de uma campanha de conscientização com ênfase no câncer de próstata. É isso mesmo, né, professora? Isso. Bom, então, eu queria já começar, que eu recebi umas perguntas aqui, pessoal, principalmente, não os homens, mas as mulheres ficaram perguntando o que é próstata. Eu fui dar uma pesquisada, é uma glândula, né? Onde que ela está localizada? É uma glândula e ela está localizada onde? É uma glândula, ela está localizada na região perianal, né, na parte interna. Isso, mas é uma das formas de acesso. Uma das formas de acesso. Ela faz parte do aparelho reprodutor masculino e ela é responsável ali, junto com todo o sistema de produção de espermatozoide e formação do sêmen. Maravilha. Eu queria saber também como que age o câncer de próstata. Como que acontece, onde ocorre, etc. Como é um tecido, ocorre exatamente na próstata, né? E como é um tecido de muita atividade celular, de produção de células, de uma forma geral, já tem uma maior probabilidade de ocorrer aí mutações, desenvolver algum tipo de tumor. E por ser células germinativas, de uma forma geral. E ocorre nessa região, e o grande problema é que ele pode tomar os órgãos próximos. Então pode tomar principalmente o osso da cavidade ali, né, da pelve, e pode ter metástase, cair no sangue e acabar levando a óbito, pegando outros órgãos. Então tem que prestar uma atenção bem grande, né? Tem. Tá calizando, né? Enfim, eu queria saber também quais são os sintomas para a pessoa descobrir e, meu Deus, começar o tratamento. Então, a primeira coisa que o homem pode sentir está relacionado na defecação. Então, como você tem um acesso a essa próstata via anal, você pode ter um aumento ali daquela região e doer na hora que as fezes passam. O outro é como a uretra passa por dentro da próstata, pode ter um fechamento dessa uretra e doer quando ele vai urinar. Às vezes pode sair sangue. E é verdade que porque o que acontece? Eu dei uma pesquisada também e falam muito que se o homem tem uma tendência maior a urinar mais vezes. Mas é que isso eu vejo que é muito... Eu não sei se isso pode ser... É porque eu sou uma pessoa que eu bebo muita água, eu sou viciada em água. E eu acho muito complicado a pessoa que já tem esses hábitos, ela meio que, oh meu Deus, estou urinando mais do que o normal. É verdade isso ou não? Ela começa a prestar atenção, acha que está urinando mais, porque na verdade ela sente mais vontade de urinar, porque como a uretra ela vai ficar um pouquinho mais fechada, sobra mais urina, então vai doer a urinar. Então ela começa a reparar no ato de urinar. Então muitas vezes é por isso que ela fala, estou urinando mais, mas é por esse motivo, para ela reparar, porque está doendo. Quando não dói, você não sente nada, você está doendo, você nem lembra quantas vezes você foi. Então tem que prestar atenção na dor, né? A dor tá pra ensinar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Quais são os fatores principais de risco do câncer de próstata? Você tem o fator genético, né, uma predisposição genética. Tem até uma pergunta sobre isso aqui, se é genético, beleza. Tem uma predisposição. Não é
a certeza, por exemplo, que o pai teve e o filho vai ter, mas a predisposição a ter câncer de uma forma geral. Sim. Então não importa onde seja o câncer, se a família é uma família onde tem essa predisposição, a maior probabilidade. E o homem, nas alterações hormonais, depois dos seus 40, 50 anos, ele já entra nessa predisposição a desenvolver o câncer de próstata. Aí é exame, né? Aí, beleza. Acompanhar com o exame. É verdade que mais Tá raramente... preocupada com o exame. Ela que não vai passar por isso, ela tá extremamente preocupada com o exame. Eu não sei se ela quer fazer bullying. Ah, tô de boa. Por qualquer motivo, ela tá preocupada. Eu tô de boa, não, é mesmo. Faz tempo que eu não faço a rotina, enfim. Eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar quieta. É verdade que mais raramente a doença pode causar também dificuldade de ereção e dor na ejaculação? Sim, porque aí você tem a uretra, mais uma vez, né? E Ah, a uretra você já tinha dito também, é verdade. A uretra é a questão, porque passa ali o sêmen e a urina, né? O canal é o mesmo. Então a questão é o canal de passagem é o mesmo. Tá, e por que a incidência é maior entre homens de pele negra? Aí são fatores genéticos. É? É, Nossa, que curioso, meus amigos. fatores genéticos. Aqui já aqui é porque chegou a hora da pergunta que você já falou, que é predisposição genética. Vamos ver. Em relação ao diagnóstico, além do toque retal e a biópsia, o que seria o PSA? O PSA é um exame de sangue, Uhum. então não vai interferir como eu diria, tão invasivamente. A questão dos homens está mais relacionada a isso, né? É um exame de sangue simples e aí você pesquisa esse antígeno prostático, o qual ele é produzido em níveis aumentados quando você tem uma hiperatividade do tecido da próstata. Mas é uma junção, né? Você vai fazer o exame. Você tem que juntar o toque retal com o PSA, você não tem saída, né? A questão do PSA é que ele pode estar aumentado em outras situações também. Uhum. Então existe a chamada hiperplasia prostática familiar. Ah, não, pode continuar, por favor. Posso? Não, opa, tem isso aqui, não tem? Pode continuar, por favor. Essa condição, ela é uma condição em algumas famílias dos homens que naturalmente, depois dos 40 anos, já tem uma propensão ao aumento da próstata. E aí esse aumento de próstata, ele é benigno. E o PSA, ele aumenta. Não tanto quanto em situações de câncer. Sim. E aí você precisa fazer esse exame de toque para ver se está crescendo de uma forma homogênea ou se está crescendo com tumores, com nódulos, na verdade, mais densos, com característica diferente. Mas existem também outros exames que são complementares, que é no caso da biópsia, que você pode fazer tanto via retal, quanto você pode fazer via perianal, pelo tecido, pela síntese púbica, né? Só que aí é uma dor maior, sendo que via retal não vai doer. E outra coisa, você acabou de falar da hiperasia prostática, né? Isso, Desculpa, te cortei, tô nervosa. Seria a mesma coisa de hipertrofia prostática ou tem uma diferença? Tem uma diferença, mas isso é só morfológico, essa diferença. E o que é hipertrofia? O que é hipertrofia prostática? Hipertrofia seria um aumento de número de células e hiperplasia é o aumento no tamanho da célula. Meu Deus, peraí, aumento do número de células. Isso. Beleza, depois eu vou passar vergonha na vida, né? Vamos escrever. E quais são os principais tratamentos? O tratamento, ele primeiro começa medicamentoso, né, independente se é um benigno ou maligno. Ele começa medicamentoso e depois começa com químio e radioterapia até a retirada da próstata. Sendo diagnosticado como maligno, já é indicativo de se fazer a retirada da próstata. E radioterapia é um tratamento bem agressivo. Sim, ele costuma ser mais agressivo do que a químio, por causa do local. Eu ia perguntar a diferença da rádio e da químio, que eu sou meio leiga nisso. A quimioterapia é um produto químico, que é injetado Sim. direto no sangue, e a radioterapia é a emissão de radiação no órgão afetado, aí é externo.
Aí fica mais pesado ainda. Porque aí você pode ter alguns efeitos colaterais no local, então você pode ter queimaduras e tal. Eu ia perguntar isso aí agora, quais são as consequências desses tratamentos? Não só a radioterapia. O tratamento normal para qualquer câncer, o grande problema são as células normais, que muitas vezes você não consegue ter a destruição só das células alteradas. E aí tecido normal também é destruído. E aí vem os efeitos adversos, sintomas. Aí tem o desgaste, né? Isso. Beleza. E ainda a gente vê muito desconforto dos homens em relação ao exame, de novo, a coisa boa. Sobre isso, você acredita que o machismo prejudica a saúde dos homens? Ah, muito. Muito. Esse negócio de não quero, vai, não, aqui atrás ninguém mexe. Eles têm muito problema com isso. E tem que ser tirado, né? É um toque. Eu vi acho que foi um médico, acho que foi o Drauzio maravilhoso, Drauzio Varela. Ele falou que o toque retal ele dura menos de 5 segundos, é uma coisa muito rápida, né? E aí ainda tem todo esse preconceito, e essa insegurança, né? Mas... A verdade eu tenho que segurar pra não falar isso, não é. E é verdade que a prática do sexo anal propicia o câncer de próstata? Não necessariamente, né? A questão é o desgaste da célula mesmo. Como você pode ter o contato direto com o órgão, aí você pode lesionar o órgão. Tá, peraí que eu tô meio tentando... é mais questão de lesão. De lesão, Como também pode ocorrer com a mulher com a penetração. Sim. E aí você desgasta o tecido e aí você pode desenvolver. E é verdade que andar muito de moto, bicicleta ou até mesmo ter relações sexuais antes de você colher o sangue para a dosagem do PSA afeta os resultados do exame? Sim, principalmente aumentar a temperatura da região. Então, moto, isso ocorre muito. Tem muitos homens aí que acabam diminuindo a sua capacidade de produção de esperma viável, né, de espermatozoide, porque aquece a região e diminui a produção. E aí tem gente que fica estéril. Falam também, eu tinha um primo que falava que quando o homem usa notebook e não tem aquela proteção, ele pode adquirir câncer, né? Porque esquenta. Oi? Por favor, Milena, se pronuncie. A nossa tia Milena. E também falam que quando a mulher usa notebook assim muito na perna, é perigoso ter câncer no útero, no colo do útero. Câncer de colo de útero, né? O HPV, eu não tenho certeza. Eu não sei, dizem que é por conta da radiação do computador, não sei. Eu não sei se isso é mito ou é verdade. Isso daí a probabilidade da radiação liberada por equipamentos pode ser câncer de qualquer lugar. Mas aí entra de novo, né? Do que eu costumo falar em aula para os meus alunos. Além dos fatores genéticos envolvidos, fatores externos, tem um fator muito importante que a gente pode esquecer, que é a zika. Porque simplesmente tem gente que não tem ninguém com aquele câncer na família e desenvolve automaticamente. Mas dizer que há uma grande probabilidade, não. É pequena. Teria que ser realmente uma radiação maior. No caso dos homens, a temperatura já leva à destruição, porque aí ele tem um órgão já exteriorizado para ter uma temperatura menor do que a 37 graus. Agora, se você aquece, aí você já está aumentando a temperatura e aumentando a atividade do tecido. Esse é o problema. Tá? E das mulheres já não tem esse problema, porque ele fica interno. Pode continuar, mas o que pode acontecer é queimar sua coxa. Se ele estiver ruim, né? Enfim, agora que a gente já falou um pouco de câncer de próstata, meu Deus do céu, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento, a campanha. Você acha importante? Acha que ainda tem muito empreendimento? Como você acha? É sempre importante, principalmente conscientizar, né, os homens que precisam sim procurar um médico sem sintomas. Desde que você tenha chegado na idade onde você tem esse aumento, né, na predisposição ou na possibilidade de desenvolver, tem que procurar seu médico. E tirar um pouco essa repúdia que ele tem, né? Diminuir essa questão de que, vão me tocar. Pô, minha mulher passa por isso e tá tudo certo, né? Isso é cultural. Isso é já criar a criança, né, o menino,
dizendo que é natural. Homens, de uma forma geral, eles têm já um medo, né, do avental branco, né, de procurar um médico. Meu pai, eu vejo pelo meu pai tá morrendo e tá só reclamando no sofá. Vamos no pronto-socorro? Não. Aí o máximo que ele aceita é uma dipirona. Não quer nem por nada, sabe? É porque ele não gosta meio do toque, do exame, né? No caso, no qualquer médico. Você chega num pronto-socorro, você vê muito mais mulheres do que homens. Sim. E vai dizer que você tem mais mulheres doentes do que homens? Não. É. E tem essa cultura também, né? Que o homem não chora, o homem tem que ser forte, etc. Pois é, tem que tirar isso, né? Mas tirar assim no seguinte sentido, de que é humano e que tudo que você descobrir no início, você tem cura. Câncer de próstata tem cura, desde que diagnosticado no início. E o que eu ia perguntar? Eu tinha notado, mas eu acho que eu já até mudei aqui. Eu ia perguntar. Foi uma vez que você veio aqui falar sobre o. Peraí, a gente tá em novembro? Outubro Rosa. Que você falou que um dos focos principais no Novembro Azul era o câncer de próstata, mas não só. Também é tipo uma campanha de conscientização para outras doenças. O que eu pesquisei, eu só achei câncer de próstata. Eu queria saber quais são as outras doenças que eles também. As outras doenças que eles pedem uma atenção também. Então, ao chamar esse homem pro atendimento médico, né, pro consultório, aí todo o aparelho reprodutor masculino é avaliado. Uhum. Então, no caso dos homens, é basicamente o aparelho reprodutor masculino. Sim. E aí se pede também os exames de rotina. Você vai pedir glicose, colesterol, para ver outros metabolismos que muitas vezes os homens não procuram saber se tem. E são doenças mais agressivas a longo prazo. Então, em relação a sinais e sintomas, eles não são tão fortes. E aí a pessoa não sabe que tem um diabetes e isso começa a prejudicar todo o sistema dele. Então, de maneira geral, não é só o câncer de próstata, mas também a diabetes, etc., colesterol. Né? É fazer a triagem, né? Então, quando você chama esse paciente para dentro do consultório, o importante é fazer um controle mesmo, uma triagem, se há algumas outras doenças de base que vêm junto com a idade. Pergunta de leigo, o que é a triagem? A triagem é você separar. Não sei o que é triagem. É você separar alguém com alguma condição. É você procurar algo nele e aí separar, identificar. Isso é uma triagem. É que nem quando você chega lá no pronto-socorro, eles fazem aquele negócio. Isso, aquela triagem de risco. É uma triagem. Eu pensava que era clínica. Clínica, não sei. Meu Deus do céu. Mas enfim, o que mais que eu ia falar? Tem alguma... Que eu ia falar alguma... Eu não estou conseguindo formular a pergunta. Calma que vai sair. Eu queria saber como que tá o sistema de saúde para o câncer de próstata. Se tem muita fila de espera, se com toda essa conscientização, com todas essas campanhas, tá mais ágil ou ainda tá com fatores deficitários? Igual o câncer de mama. Tá. Igual o câncer de mama. Uma filinha. Isso. Quando você pensa no SUS, é igual o câncer de mama. Só que em relação a passar no médico, acaba sendo um pouco mais rápido, simplesmente porque você tem menos homens procurando um urologista. E aí, se você tem menos procura, ao passar, anda mais rápido. Já no ginecologista, aí em relação ao câncer de mama, a fila demora um pouquinho mais. Eu queria te perguntar uma coisa, que eu vi um dado ontem, que era basicamente o quê? Que tanto aqui o INCLA, que é o lugar onde tem cuidado com câncer de próstata, se não me engano, ou câncer em geral. Câncer em geral. Câncer em geral. Isso. E os Estados Unidos, a saúde pública, eles deixam bem claro que muitas vezes eles pregam que não vale a pena você fazer a cirurgia com os homens de câncer de próstata, porque a cada 74 operados, eles vão conseguir que ele não morra de câncer de próstata. Então, por isso vem toda essa questão do... não vale a pena operar, não vale a pena operar. Então, se não vale a pena operar, eu queria saber como que é essa operação e por que eles
quando você tem um paciente falando, vamos operar ou não, se não tem uma certeza, você ainda não tem um exame detalhado, um diagnóstico detalhado, etc. Como que acontece o processo? Eles iniciam o tratamento ou é mais efetivo, que eu quero dizer, mais efetivo o tratamento ou a cirurgia? Então, quando se pensa no câncer de próstata em especial, a questão é a idade com que ele aparece. Então é avaliada a idade. Se você tem um indivíduo com 70 anos e apareceu o câncer de próstata aos 70 anos, ele já não é mais eletivo para cirurgia pela idade dele, e não necessariamente pelo câncer de próstata. Quanto mais novo, mais chances de cura. Isso. Porque ele vai aguentar a cirurgia. A questão é aguentar a cirurgia. A cirurgia é muito pesada? Toda cirurgia, né, considerando cirurgia de grande porte, toda cirurgia ela tem um risco, principalmente relacionado à anestesia, a todo o processo. Eu passei isso na família. O meu tio, ele tinha 60 anos quando ele descobriu o câncer. E aí ele fez um tratamento por uns 2, 3 anos, teve jeito e ele foi pra cirurgia. Mas ao ir pra cirurgia, já tinha tomado baço, fígado. Aí se espalhou. Isso. Aí ele continuou fazendo o controle do PSA, mas já tinha retirado. Aí o PSA ainda continuou alto porque ele teve metástase. Mas ele descobriu o estágio avançado ou mais... Ele descobriu o estágio avançado. Não, ainda estava no início quando ele descobriu. Mas eu não entendi. Eu não sei se você falou, desculpa, que eu não entendi mesmo. Seria mais feito ele ter tratamento ou a cirurgia? É a conduta. Como descobriu no início, tentaram com o tratamento. Ah, tá. E aí tentaram com o tratamento, viram que não dava certo, foram pra cirurgia. Mas se, por exemplo, vamos fingir que eu sou um homem e eu descubro câncer de próstata. Ai, meu Deus, eu não acerto. Próstata. Assim, eu descobri. Aí eu falo, não, eu quero fazer a cirurgia logo. É mais benéfico fazer a cirurgia ou ir pro tratamento? Depende da idade. Se eu tiver por volta de 30 anos. Vai fazer, certeza que vai cirurgia. fazer. Cirurgia. Agora eu entendi. Desculpa, você tinha falado, só que agora caiu a ficha. Certeza. Enfim, eu queria saber, por último aqui, porque meio que já terminou o roteiro, que hoje foi uma conversa, já deu tudo na beira do gol e etc. Dezembro tem alguma campanha ou não? Porque o que eu conheço, eu queria perguntar isso pra você, porque se você é profissional de saúde, a gente só, ouve falar com bastante ênfase o Novembro Azul, nem tanto, Outubro Rosa e o Setembro Amarelo. Sim, já começou há pouco tempo, né? Setembro Amarelo. Por que você acha que eles, não que dê mais ênfase, mas essas campanhas têm mais repercussão que as demais? É a mídia de uma forma geral, né? O sistema público de saúde. Eles vão Mas... escolhendo umas e vão colocando as ONGs, tem muitas ONGs que vão participando. Não que não exista outras doenças tão importantes, né? Mas aí o pessoal vai e se morre muito, né? Em relação aos cânceres de mama, próstata e também essa questão de suicídio, né? Tem aumentado bastante a incidência disso. Câncer, se eu não me engano, acho que é 6 a cada 1 homem tem câncer de próstata e não descobre. Eu vou chegar lá, eu juro que eu vou chegar lá. Então, o homem em relação à mulher, tem outra questão também, né? Como a divulgação aumentou, os números aumentaram, mas de diagnóstico. E ao aumentar o número de diagnóstico, dá uma impressão de que tem aumentado o número de câncer, mas não, na verdade tem aumentado o diagnóstico a partir do momento que você conscientiza a procura disso. Beleza, enfim. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu queria muito agradecer a professora Priscila Ferreira, biomédica, é isso aí, meus amigos. E vai ficando por aqui mais um check-up. Muito obrigada por apresentar novamente e muito obrigada. Até terça que vem, nesse mesmo horário, né? Parou?